Meus amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vós. Sou muito grato a Deus pelo dom da vida. Até aqui, o nosso Deus tem cuidado de nós, pois as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Palavra de Deus para a nossa reflexão, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 24 ao 26. Diz o texto: Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem se torna pior que o primeiro. Hoje nós vamos estar extraindo algumas lições sobre a palavra casa. Existem 3 variantes para a palavra casa na Bíblia. A primeira é uma referência ao templo de Deus, casa como templo. A segunda é uma referência à moradia ou habitação, casa, moradia. A terceira referência é ao corpo humano, casa, corpo humano. Portanto, algumas vezes nós vamos encontrar a palavra casa se referindo ao templo de Deus. Outras vezes, vamos encontrar a palavra casa como uma referência ao lar ou habitação. Outras vezes, vamos encontrar a palavra casa se referindo ao corpo humano. Portanto, casa, templo, casa, moradia, casa, corpo humano. Vamos ler algumas referências onde nós vamos constatar esta afirmativa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, diz o texto: E Salomão lhe edificou uma casa, referência ao templo de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com muita febre. Uma referência à casa, moradia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma referência à casa, corpo humano. Agora eu quero convidar vocês para vir comigo numa profunda reflexão. Se o nosso corpo é uma casa, certamente esta casa foi edificada para ser habitada. Portanto, ela não pode ficar vazia. Ela precisa se tornar morada do Espírito Santo. Quando entregamos nossa vida para Cristo e começamos a fazer a sua vontade, automaticamente o nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo. E para ele continuar habitando esta casa, ela precisa estar limpa, sem contaminações. Não podemos trazer para esta casa coisas que possam contaminá-la.
Precisamos manter a sua pureza. Não podemos trazer para esta casa pensamentos maliciosos, sensualidade, pornografia. Não podemos trazer para esta casa o espírito da soberba, do egoísmo, da inveja, da ira, o rancor, da avareza, da ganância, da prepotência e etc. Todas estas coisas entristecem o Espírito de Deus e faz com que ele se retire desta casa, deixando-a vazia e à mercê de supostos invasores. Estes invasores são intrusos espíritos malignos. Eles vêm, dão uma olhada e, percebendo que esta casa está vazia, ele vai e leva consigo mais 7 espíritos e entram nesta casa. E foi Jesus que disse, foi o próprio Senhor Jesus que afirmou dizendo que o estado deste indivíduo se tornará 7 vezes piores do que o anterior. O apóstolo Paulo tem um excelente conselho para nos dar na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ora, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas e vamos permitir que o nosso corpo seja templo exclusivo do Espírito de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Te desejo um dia de paz, com boas realizações. Um grande abraço.